O que acontece depois da morte? Muitas pessoas se perguntam: o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Existe vida após a morte? Vou reencarnar, ir para o céu ou para o inferno? Essas são questões comuns quando pensamos sobre o fim da vida. Será que a morte é o fim de tudo ou apenas um novo começo? Uma pesquisa realizada por uma emissora de televisão nos Estados Unidos revelou que cerca de 80% da população mundial acredita na vida após a morte e na imortalidade da alma. Existem diversas crenças sobre esse tema. Alguns dizem que, ao morrer, a alma passa pelo purgatório para expiar seus pecados antes de entrar no céu. Outros acreditam na reencarnação, voltando à Terra em um novo corpo. Há ainda aqueles que creem que os mortos permanecem em suas tumbas até o retorno de Cristo. Diante de tantas ideias diferentes, pode surgir confusão sobre o que realmente acontece após a morte. No entanto, toda essa discussão se torna desnecessária quando olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nela, encontramos respostas claras para todas essas dúvidas. No vídeo de hoje, apresentarei 5 verdades bíblicas sobre a morte que podem surpreender você. Mas antes, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. Vamos lá! Os mortos não têm contato com os vivos. Muitas culturas e religiões acreditam que os mortos podem influenciar a vida dos vivos e até mesmo enviar mensagens. Filmes e séries, como Ghost, do outro lado da vida, reforçam essa ideia. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículos de 4 a 6. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não há mais recompensa, e já não são lembrados. O amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso significa que aqueles que morrem não podem influenciar o mundo dos vivos de nenhuma forma. Assim, quando alguém diz que recebeu uma mensagem de um ente querido falecido através de um médium ou outro meio espiritual, não acredite. A Bíblia nos alerta que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos de Deus. Além disso, na parábola do rico e Lázaro, Jesus ensina que há um grande abismo entre os vivos e os mortos, impedindo qualquer tipo de contato entre eles. Depois da morte, nosso espírito volta para Deus. Muitos acreditam que, após a morte, os espíritos vagam pelo mundo, cuidando dos vivos ou assombrando-os. Outros pensam que as almas reencarnam em novos corpos para continuar sua jornada na Terra. No entanto, tudo isso é uma ilusão. A Bíblia nos ensina que, ao morrer, nosso corpo volta ao pó e nosso espírito retorna para Deus. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Algo muito interessante que devemos lembrar é que, quando Jesus voltar, seremos transformados e teremos novos corpos glorificados. Poderemos tocar e reconhecer aqueles que amamos, assim como aconteceu com Jesus após a ressurreição. Em Lucas capítulo 24, versículos de 39 a 43, Jesus prova isso ao mostrar suas mãos e pés aos discípulos e até mesmo comer diante deles. O cristão vai direto para a presença de Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus e o aceitou como Salvador, pode ter a certeza de que, ao morrer, sua alma irá diretamente para onde ele está. Foi isso que Cristo disse ao ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Lucas 23, versículo 4. Na Bíblia, expressões como paraíso e seio de Abraão simbolizam um estado de descanso e felicidade para aqueles que foram fiéis. Vemos isso na história de Estevão, que, pouco antes de morrer, teve uma visão de Jesus e clamou: "Em Senhor Jesus, recebe o meu espírito", Atos capítulo 7, versículo 59. O apóstolo Paulo também tinha essa certeza. Mesmo preso e à espera de sua execução, ele declarou: "Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor", Filipenses capítulo 1, versículo 23. Esses exemplos mostram que o cristão, ao morrer, vai imediatamente para a presença de Jesus. Os corpos dos cristãos dormem após a morte. Na Bíblia, a palavra dormir é usada em 2 sentidos. O primeiro refere-se ao descanso diário, e o segundo, à morte do corpo. Foi isso que aconteceu com Lázaro, que ficou morto por 4 dias antes de ser ressuscitado por Jesus. Em João capítulo 11, versículo 11, Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." Isso significa que, para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim definitivo, mas sim um estado temporário até a ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 11,
encontramos um relato profundo sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Jesus disse: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Porém, Jesus falava sobre a morte de Lázaro, enquanto os discípulos pensavam que ele se referia apenas ao sono. Então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Isso nos mostra algo muito importante, e na Bíblia, a palavra dormir é usada para descrever a morte dos cristãos. O que significa dormir na Bíblia? A palavra dormir, quando usada na Bíblia, refere-se exclusivamente aos fiéis que morreram em Cristo. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos de 13 a 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, aqueles que nele dormiram. Aqui, vemos que dormir simboliza o estado do corpo físico dos cristãos até o retorno de Cristo. Isso não se aplica ao espírito ou à alma, pois estes voltam para Deus. Uma prova disso está em Mateus capítulo 27 versículo 52, que diz: Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Os corpos dos cristãos despertarão na volta de Jesus. Talvez você se pergunte, em se nossos corpos dormem, eles um dia despertarão? A resposta é sim. De acordo com a Bíblia, quando a última trombeta soar, no fim dos tempos, os corpos dos cristãos que morreram serão ressuscitados e transformados. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 51 a 54. Eis que vos digo um mistério, e nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita, e a morte foi tragada pela vitória. O que acontecerá com o corpo dos cristãos? Muitas pessoas se preocupam com o destino de seus corpos após a morte. No entanto, não importa se o corpo foi enterrado, cremado, se suas cinzas foram espalhadas ou se desapareceu. Quando a trombeta de Deus soar, todas as partículas do corpo se reunirão e serão apresentadas ao Senhor. Outro ponto interessante é que, nesse momento, os corpos dos cristãos que morreram se encontrarão com os corpos daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Todos nós seremos transformados e receberemos corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo após a ressurreição. A morte não é o fim. É normal sentirmos dúvidas e medos sobre a morte, pois não sabemos exatamente o que nos espera. Mas a palavra de Deus nos traz conforto e esperança. A morte não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos aqueles que creem nele possam ter vida eterna, uma vida onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Por isso, confie na promessa de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens de fé. Que Deus abençoe sua vida.